E aí, como é que vocês estão? Como é que vocês vão? Vocês estão bem? Seguinte, você já percebeu quantas pessoas estão perdidas, andam perdidas, não sabem nada, não sabem o que fazer, não sabem o que querem fazer? Pessoas que não têm uma vida que elas gostariam de ter, mas também não sabem qual a vida que elas gostariam de ter? Então, tem um monte de gente assim por aí, né? E é por isso que eu quero contar uma história para você. Eu quero contar a história justamente do Wayne Gretzky. Quem é o Wayne Gretzky? Wayne Gretzky foi um grande jogador de hóquei. E um dia perguntaram assim para ele: olha, por que você é tão bom jogador? O que você faz? Você treina mais? O que você faz para ser um jogador tão bom? Ele disse o seguinte: olha só, enquanto as pessoas correm atrás do disco, enquanto os outros jogadores correm atrás do disco, eu antecipo aonde o disco vai estar. Então, é muito interessante porque nós precisamos ser assim, né? Eu vejo muitas pessoas correndo atrás do disco, né? Quando, na verdade, nós deveríamos antecipar aonde o disco vai estar. A Bíblia diz um negócio muito interessante lá em 1 Crônicas 12:32. Ela fala sobre os filhos de Sacar. Os filhos de Sacar, eles conheciam o tempo, eles eram conhecedores da época. Isso é interessante por quê? Porque eu e você precisamos ser conhecedores da época, né? Existem, na verdade, 4 tipos de pessoas, né? A primeiro tipo de pessoa são aquelas que não conhecem o tempo, que não conhecem a época, que não sabem nada, né? Que vivem como a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? Eles vão deixando a vida levar eles. O segundo tipo de pessoas são aquelas que conhecem a época, mas elas não sabem o que fazer. Então elas até sabem onde elas estão, sabem o que elas têm que fazer, sabem qual é a época que elas estão, mas elas não sabem o que fazer. A terceiro tipo de pessoa é aquela pessoa que não conhece a época, mas acha que sabe o que fazer. Então são aquelas pessoas chatas, né? Que sempre mandam, que sempre falam que os outros têm que fazer, que sempre diz tem que fazer aquilo, sabe de todas as coisas, mas na verdade elas não conhecem a própria época, elas não sabem a própria cultura, elas não conhecem onde elas estão. E a quarto tipo de pessoa é justamente os filhos de Sacar, que são conhecedores do tempo, da época e que sabem exatamente o que eles precisam fazer. Eu e você somos chamados para ser esse tipo de pessoa. Pessoas que, em vez de correr atrás do disco, que antecipam aonde o disco está. Mas como é que eu faço isso? Né? Como é que eu posso fazer isso? Bom, existem 3 coisas que você pode fazer agora para você poder conhecer e começar a conhecer e começar a conhecer os tempos. Bom, o que você pode fazer para conhecer os tempos? Para ser um dos filhos de Sacar? A primeira coisa que você pode fazer é aprender qual é o propósito de Deus. Um dos grandes problemas nossos é que nós não sabemos qual é o propósito de Deus. Então a gente fica perguntando: Senhor, qual que é o seu plano? Qual que é o seu projeto? Está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Deus tem um plano, Deus tem um projeto específico para cada um de nós. Deus tem um plano, Deus tem um projeto específico para a humanidade. A Bíblia fala justamente sobre isso, de Gênesis a Apocalipse. É Deus mostrando o plano para mim e para você, né? Pastor, eu não sei. Aqui embaixo tem um link de uma mensagem minha falando justamente sobre os planos e projetos e propósitos de Deus. Então, depois desse vídeo, vai lá, escuta. Eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Você precisa conhecer o plano de Deus. A segunda coisa que você precisa saber é aonde eu me encaixo nesse plano. Aonde eu me encaixo no plano de Deus. Nós estamos falando aqui de vocação. Qual é a sua vocação? Por quê? Porque nós oramos muitas vezes errado. Nós queremos que Deus abençoe os nossos planos e abençoe os nossos projetos, quando a nossa oração deveria ser: Senhor, aonde eu posso me encaixar no seu plano? Aonde eu posso me encaixar no seu projeto? Entende a diferença? Então você precisa entender, a partir do momento que eu sei qual é o plano de Deus, que eu sei qual é o projeto de Deus, eu preciso entender aonde eu posso me encaixar nesse plano, aonde eu vou ser útil, aonde Deus vai mais usar os dons e talentos que Ele me deu. Essa é
a segunda coisa. A terceira coisa é aprenda a discernir o tempo. Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então ele diz lá, há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de abraçar e há tempo de afastar-se de abraçar. E às vezes eu vejo que as pessoas querem abraçar quando é tempo de se afastar. Às vezes as pessoas querem rir quando é tempo de chorar, ou vice-versa, né? Nós precisamos discernir qual é o tempo. Esse tempo que eu estou, é o tempo do quê? De estudar? É o tempo de trabalhar? É o tempo de casar? É o tempo de exercitar mais a espiritualidade? É tempo de estudar? Qual é o tempo que eu tenho? Qual é o tempo que eu estou? Qual é a prioridade na minha vida? É tempo de eu educar meus filhos? É tempo de eu ficar com a minha esposa? Qual é o tempo que eu estou? Quando a gente então tem, e quando a gente tem isso muito claro na nossa cabeça, qual que é o propósito de Deus? Onde eu me encaixo no propósito de Deus? E qual é o tempo que eu tenho? É muito mais fácil então nós sabermos aonde nós precisamos estar e quando nós precisamos estar, aonde nós vamos agir e quando nós vamos agir. Eu tenho certeza que ao fazer isso, nós vamos evitar muitos problemas na vida, nós vamos evoluir, não vamos perder muito tempo com coisas vãs, com coisas bobas, nós vamos cada vez mais nos aprofundarmos no amor, na graça e no cuidado de Deus. Amém? Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. Deixa um like aí, compartilhe se você puder. Um abraço, Deus abençoe.